o que que é esse Nest.js no final das contas? O Nest.js, ele é um framework Node.js. Então, a gente consegue trabalhar ali com JavaScript ou TypeScript, que vai ser o principal. A gente vai usar TypeScript, que vai ser bem melhor para a gente poder programar. Esse framework foi criado em 2017 por um camaradinha chamado de Kamil Mysliwiec, ele é um polonês, inclusive já trabalhou aí até no Google, juntamente com o Mark Piziak, que é um dos contribuidores ali do Angular, aquele frameworkzinho para front-end. Então juntou o Kamil e o Mark, e eles criaram o Nest.js. Na verdade, eles acabaram criando uma empresa aí de consultoria, de tecnologia, e faz outras coisas também, chamada de Trillion. Pode digitar aí o site trillion.io. Então, a ideia desse framework é ser um framework full stack. Quando a gente fala full stack, significa que ele vai ter ali, a gente chama de pilha completa, né? Um nome estranho para se traduzir, mas ele vai ter ferramentas que vão ajudar o desenvolvedor desde o início do desenvolvimento até a concepção final do software. Então, a gente vai ter ali ferramentas para poder trabalhar com banco de dados, os controladores, validação de dados e mais um monte de outras coisas. Então, é um framework que vai permitir que você crie uma aplicação para a web, tá? Ele vai trabalhar com a arquitetura MVC. Então, a gente trabalha dividido em 3 camadas. A gente vai ter ali os controladores, que é aquela camada intermediária que recebe as requisições e devolve as respostas. A camada de model, que é onde a gente processa as regras de negócio. E a camada de visualização. Se você quiser ter ali o seu HTML para poder devolver a resposta para o usuário, ou até, no nosso caso aqui da API, a gente não precisa do HTML, porque a gente vai usar o JSON para poder consolidar essas informações. Pronto, então ele trabalha dessa maneira. Mas um dos grandes diferenciais do Nest.js para a infinidade de frameworks Node que já existem na comunidade é justamente o uso por padrão do TypeScript. Então a gente aproveita todos os recursos dessa linguagem, né, que é um superset do próprio JavaScript, trabalhando aí com os conceitos novos da linguagem JavaScript, porque às vezes alguns conceitos novos, ali, alguns padrões novos do JavaScript não funcionam com o JavaScript que você tem na sua máquina. Você tem que habilitar alguma coisa ali. Então o TypeScript atrasa essas coisas. Vai fazer com que a gente trabalhe fortemente tipado, que vai mudar totalmente a nossa dinâmica, fora os outros padrões que a gente já tem. Mas o grande diferencial dele em relação a qualquer outro framework Node é justamente esse azinho que está aqui, porque ele incorpora as ideias de arquitetura do Angular, daquele framework front-end. O Nest.js é um framework back-end, tá? Já não confunda, já não comparem. Inclusive, eu posso ter na mesma aplicação Angular e Nest. Angular está no front-end e Nest.js está no back. Mas a questão é que ele pegou as ideias de arquitetura, as ideias modulares, ideias de container de serviços, injeção de dependência, inversão de dependência e etc. Ele pega todas essas ideias, esses padrões de orientação a objetos, esses padrões bacanas, e incorpora. Isso vai diferenciar o Nest.js de qualquer outro framework que a gente tenha na comunidade, tá? Por isso que, inclusive, ele é um framework novo, nasceu em 2017, a gente tem frameworks aí da comunidade Node com 10 anos de existência, mas ele está passando na frente desses outros caras que são mais antigos, justamente porque ele nasceu num mundo em que a arquitetura de microserviços, a web, era diferente. Então ele já foi criado com essas ideias mais novas. Então ele atende melhor às nossas necessidades para poder criar essas aplicações cada vez mais complexas, permitindo aí que você consiga desenvolver aplicações melhores, sendo esse desenvolvedor full cycle, tá? Então, dentro das vantagens que a gente tem nesse cara, nós vamos trabalhar com o conceito de COC, tá? COC é Convention Over Configuration, é convenção sobre configuração. Isso aqui significa que, ao invés de você tomar uma série de decisões ali, até mesmo na estrutura de arquivos do seu projeto, como que você vai nomear as coisas, nomear pastas, organizar
o seu projeto, ele já toma essas decisões para você, ele te dá uma série de convenções e você trabalha com aquelas convenções. Isso te dá um paradigma de programação, permitindo que você organize melhor a sua aplicação. Obviamente, a gente tem todos os benefícios do próprio TypeScript e também ele tem uma arquitetura escalável. Então, eu posso criar uma aplicação o mais simples possível, posso criar uma aplicação bem pequenininha, ou eu consigo escalar. Essas ideias principais ali do Angular, as ideias modulares, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, permitem que você subdivida a sua aplicação em módulos. Então, você consegue ter uma estrutura bem complexa para ter uma aplicação bem grandona mesmo. Ele permite isso facilmente, tá? Ele tem uma integração fácil com vários tipos de banco de dados. Então, banco de dados SQL, não SQL, ele permite que você se conecte com MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server, MongoDB, enfim. Na verdade, em si, o Nest.js ele não te dá nada para banco de dados, ele acaba pegando coisas da comunidade. Ele foi inteligente. Ao invés de ele ficar reinventando a roda ali, ele se integra com as libs aí já consolidadas, ganhando tempo, né? Reinventar a roda é algo, às vezes, bem mais produtivo do que você ficar fazendo as coisas do zero. Ele tem também um suporte incrível a microserviços, como ele nasceu num mundo onde microserviços já é uma realidade, então ele permite ali comunicação com o RabbitMQ, com a Apache Kafka, via gRPC, essa API REST também é muito utilizado com a arquitetura de microserviços, então é um framework ideal se você precisa trabalhar com microserviços aí utilizando Node. Além dele ter suporte também, como a gente está falando aí da API REST, mas se você quiser usar a tecnologia lá do Facebook como o GraphQL, que é fantástico também para a criação de APIs, você pode, tá? Agora, tem que ficar claro aí, principalmente para quem não tem muita experiência, porque eu recebo muitas dúvidas disso. O Nest.js, que é esse felinozinho aqui, que é um gatinho, na verdade, né, tá mais para um tigre do que para um gato, mas ele é diferente de Angular, diferente de React e diferente de Vue.js, tá? Por quê? Lembrando mais uma vez, ele é um framework back-end, ele vai estar lá no servidor. Enquanto esses três carinhas aqui, eles ficam no browser. Eles servem para a gente poder criar interfaces gráficas, componentes visuais. Inclusive, eu posso ter no mesmo projeto esses caras e o Nest, então não confundam. Eu quero lembrar também que, apesar do Nest.js ser fantástico e tal, a gente vai começar a usar aqui, com certeza você vai ficar bem atraído a utilizar ele aí também, a testar, no mínimo, mas a gente não pode ser o programador de framework. Nós somos profissionais que trabalham para resolver problemas, independente da linguagem de programação, independente do framework. Framework é detalhe, tá? Framework você aprende hoje, amanhã você desaprende, aprende outro. Framework é ferramenta de trabalho, mas você não pode ficar preso, ela não pode ser a sua única salvação. E também a gente tem que focar no aprendizado da linguagem de programação. Não estou falando aqui, por exemplo, para você poder usar aí o Nest.js, você tem que ser especialista em JavaScript e TypeScript, que é a base que a gente precisa para mexer com ele. Não, você não precisa ser especialista. Mas o que você não pode você já está começando com a linguagem aí, JavaScript, TypeScript. E aí você passa a usar o Nest.js e você não aprendeu a linguagem na sua base. Você tem que continuar os seus estudos utilizando aí a base da linguagem, saber como a linguagem funciona, saber resolver os problemas usando apenas a linguagem de programação, porque no momento que o Nest.js não existir, no momento que você precisar usar uma outra coisa ou não precisar usar o framework, você sabe resolver os seus problemas com a sua linguagem de programação, tá? Então fica aí a dica para vocês. Mas agora vamos falar aqui sobre API REST, né? Que é esse conceito que a gente vai trabalhar aqui. O API REST, na verdade, vai ser uma forma da gente criar a nossa aplicação da web. O REST é um conceito de trabalho de final de curso, criado pelo Roy Fielding, se eu não me engano, em 2002. Inclusive, tem um livro que vocês podem ler, tá?
Ele lançou esse trabalho, depois aí acabou virando livro. Ele mostra ali como que você vai usar a web, os verbos HTTP, para criar um sistema com um paradigma bem melhor. E quando a gente fala de REST, a gente está falando de Representational State Transfer, ou seja, representação do estado representacional. Na verdade, transferência do estado representacional, que é justamente fazer com que a API que você vai criar, ela transpareça muito bem as intenções que você está fazendo com as suas chamadas, né? Você vai organizar muito bem os recursos, os verbos HTTPs, você vai usar mesmo a web na sua completude para poder criar um padrão que seja fácil para que outros possam consumir, porque a gente está criando uma API justamente porque a gente está querendo que outras pessoas consumam, que outras aplicações consumam de forma bem simples. Então, por isso que a gente fala de API, porque a gente está criando uma interface de programação. Não é um sistema que a gente devolve um HTML. Eu só quero ter uma interface de programação para permitir uma melhor comunicação. A gente fala permitir uma melhor interoperabilidade, que é essa capacidade de permitir que alguém se comunique comigo, independente da linguagem de programação que ele tem. Porque eu posso desenvolver a minha API REST, e se alguém quiser me consumir, essa aplicação lá da pessoa é feita em Python, feita em Golang, feita em Java, não interessa, tá? Então a gente tem alguns exemplos de API, tá? API é o conceito mais amplo, isso tem que ficar claro, porque às vezes a gente fala assim de API e só se reverte a REST, mas a BIOS da sua máquina aí, mesmo que você esteja no celular, seu celular também tem uma BIOS. Então a BIOS é um tipo de interface de aplicação. O DOM JavaScript que a gente usa para poder manipular os elementos HTML também é uma API. Sua linguagem de programação tem várias APIs para poder integrar com várias coisas. O REST é um tipo de API, tá? Então o REST é apenas um conjuntinho dentro desse amplo todo. Quando a gente está falando de API REST, né, aí eu estou falando da interface de programação voltada para o web.